Precisamos acabar com a violência. Abrindo fogo, senhor presidente? Não. Abrindo escolas. Esse diálogo ele é retirado de um livro do escritor português Pedro Chagas Freitas. O Pedro ele tem o costume de publicar em seus livros poesia, contos, crônicas e, bem, os textos do Pedro eles são extremamente íntimos, na verdade. Esse diálogo entre um presidente e um secretário, por exemplo, revela que há uma única maneira de se acabar com a violência. Nesse caso, não é abrindo fogo, não é jogando bombas, mas, pelo contrário, é abrindo escolas. Mas e quando, até mesmo dentro das escolas, ocorrem certas violências? Hoje, dia 5 de maio, um ataque a tiros em uma escola no Acre vitimou 2 servidoras e feriu alguns alunos. E o mais assustador é que o autor dos disparos é uma criança de 13 anos. A frase que eu trouxe no começo do vídeo, junto com essa notícia, nos faz refletir sobre o local da escola, o local da educação no Brasil. Esse tipo de notícias de ataques a escolas tem se tornado frequente, não somente no Brasil, como em outros lugares do mundo. Em alguns são mais comuns, aqui no Brasil tem crescido ultimamente. E os autores são de diferentes idades. Tem alguma coisa acontecendo dentro do espaço escolar e os professores precisam ser ouvidos, os servidores precisam ser ouvidos, os alunos precisam ser ouvidos também. Porque quando a gente percebe que esse tipo de coisa tem acontecido com frequência, é necessário colocarmos alguns pontos de interrogação e questionar o que está acontecendo. A escola, ela não é um local isolado, ela é o reflexo de uma sociedade. Quando Paulo Freire diz que a educação ela não muda o mundo, mas ela muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, a gente precisa se perguntar o que está acontecendo dentro das escolas, porque se a educação muda as pessoas, que consequentemente muda a sociedade, muda o mundo, a nossa sociedade ela precisa passar por uma transformação. O que acontece com esse espaço que deveria transformar as pessoas é atravessado pelo medo, pela exclusão, por bullying. Porque toda violência, ela começa antes de um disparo. Ela começa de forma muitas vezes silenciosa. Algumas vezes dentro de casa, algumas vezes dentro da própria escola. Quando esse tipo de coisa acontece, é quase que uma necessidade a gente procurar um culpado imediato. Quando o autor dessa violência é um jovem de 13 anos, a gente culpa a família ou culpa os pais. Quando é uma pessoa mais madura, né, uns 17, 18 anos, nós culpamos os jogos. O que eu quero dizer aqui é que há sempre uma necessidade de procurar culpados. E ok, de fato, a gente precisa procurar onde está o problema para que ele possa ser resolvido. Será a falta de perspectiva de vida? Será abandono? Será a desigualdade? O que será que tem acontecido para que essa violência chegue às escolas? Até porque a educação, ela não é somente você chegar em uma sala de aula
e despejar um conteúdo em cima de um aluno e sair de lá, dessa aula, você que está ministrando essa aula, achando que é isso, é somente isso. Você vai preparar sua aula, chega, quem assistiu a aula, ok, beleza. Quem não quis assistir a aula, quem ficou conversando, quem ficou mexendo no celular, você não se importa, mas a educação, ela é lidar de todas as formas com a realidade. A verdade é que a escola, ela é muito mais do que ensino. Muitas vezes a escola é um acolhimento. Só que quando esse lugar não tem condições, quando esse lugar sofre as mazelas dos políticos que a própria sociedade colocou, sejam os vereadores, sejam deputados, sejam senadores, não importa. Quando a sociedade sofre, a escola também sofre. E é um movimento sem fim. Existem muitos outros questionamentos sobre como esse aluno conseguiu uma arma de fogo, como ele entrou na escola com essa arma. Tem uma frase que ficava em frente de uma escola, aqui próximo de casa. Uma frase escrita com grafite na porta de uma escola. O Brasil se faz com educação. Quem planta arma colhe corpo no chão. E às vezes essa colheita acontece onde era necessário um futuro. Talvez, infelizmente, eu traga aqui nesse vídeo mais perguntas do que respostas. Mas isso é necessário. É necessário que a gente se junte em um coletivo para que essas respostas que a gente tanto procura, elas possam ser respondidas. Não é sobre um aluno ou sobre a escola. São sobre coisas que nós normalizamos no cotidiano. Seja a violência como resposta, seja o abandono como rotina, porque muitas vezes os pais eles têm a ideia de que você despeja esse aluno em uma escola e a escola cuida, quando na verdade o papel da escola não é esse. Cuidamos sim dos alunos, mas o cuidado principal ela vem da família, é necessário vir da família. Talvez a provocação mais forte que eu traga aqui é: a gente quer realmente acabar com a violência? A violência que começa na escola e termina na sociedade? Será que a gente realmente quer acabar com a violência? Ou a gente só quer reagir a ela quando é tarde demais? Se até mesmo nas escolas é um lugar de violência, então talvez a solução não seja abrir mais escolas. Talvez seja transformar o que acontece dentro delas. Porque ou a gente educa para transformar o mundo de fato, ou a gente só vai cotidianamente tentar aprender a sobreviver a ele.